a Vamos gente lá, trabalhar eu vou dentro da até classe falar aqui, student. porque a gente estava numa discussão, né? Eu parei a gravação e as perguntas do Thiago foram muito boas, então eu passei a gravar. Você entendeu o que eu falei aqui, né, Thiago? Uhum. O student, ele é, eu vou repetir só porque se alguém assistir a gravação depois, o student, ele é uma variável, uma referência, que está recebendo um objeto student aqui. Quando eu passo para cá, que eu chamo esse protector, o protector vai vir para cá, aí tem esse self. Esse self é uma referência ao objeto que está chamando esse protector. O objeto que eu tô usando o quê? Pensa que na memória do computador agora tem um método lá, protector, que foi guardado na memória do computador, e o acesso a esse método é através dessa variável student aqui, dessa referência. Então, quando eu dou um protector aqui, na verdade, imagina que na memória do computador tem um objeto student, e dentro desse objeto student tem um método protector lá. E aí, o protector que está sendo acessado agora é o protector do objeto referenciado por esse student. Play, aí vem para cá. E quem é esse self? Esse self, ele aponta para o próprio objeto que chamou o protector agora, que é o método ao qual ele faz parte. E o objeto que chamou esse protector foi o student, essa referência aqui. Então esse self aponta para essa referência aqui, que aponta para o objeto da memória. Ou seja, esse self está apontando para o mesmo lugar que esse student aqui aponta. Aí esse student aqui é uma referência para um espaço na memória, imagine uma bolinha cheia de coisa lá dentro, que é um objeto student. Aí lá dentro tem um protector, já que protector faz parte do meu objeto student. Então, quando eu entro nesse protector, na verdade é como se eu estivesse entrando lá nesse espaço da memória apontado por esse student. E esse self é uma forma de eu acessar o mesmo lugar que esse student está acessando, só que eu estou acessando esse lugar na memória aqui fora da classe, mas o self é uma forma de eu acessar dentro da classe o mesmo lugar que esse student, o mesmo lugar na memória que esse student está acessando. Aí ele está acessando quem? Patronos. Que esse patronos é o atributo patronos que está sendo referenciado por esse student. Lembra que o student aponta para um lugar da memória e lá dentro tem um protector, lá dentro tem um patronos como um atributo, tem um house, tem um name. Então, esse self está apontando para o student, que aponta para um espaço da memória, que dentro desse espaço da memória tem um tipo student e que tem uma variável patronos lá dentro. Então, esse self aqui dentro da classe student está apontando para o patronos do objeto criado na memória. Que objeto? O objeto que student está apontando, esse aqui. Quando eu faço isso aqui, é outro objeto na memória. É outro espaço de memória. Student 2 agora. Se eu fizer isso aqui, mudou, é outro objeto que eu vou obter. Mesmo sendo o mesmo nome, aquele primeiro já era. Entendeu? É tanto que se eu até vou fazer um teste aqui, só pra você. Você pode fazer esse teste depois, ó. Pra não mudar teu código aqui. Tu obtém um student e faz isso. Se tu fizer um get student aqui, agora assim, ó, peraí, viu? Tu pode criar até um outro. Esse aqui tu bota. É porque ele vai te pedir um valor, né? Mas se tu fizer assim, ó, get student, aí tu pode pegar aqui e passar um valor, por exemplo, teste. Ó. E aqui são 3, né? E aqui tu tira. E passa esses 3 aqui. Né? Então o teste vai vir para esse get student aqui. Mesmo tendo o mesmo
vai retornar um estudante com teste, teste, teste. Então, esse estudante perde essa referência aqui. Eu vou apagar para não bagunçar teu código, mas... Não, eu já baixei pro VS Code. Mas beleza. Pronto, tá usando o VS Code, tá de boa. Então, assim, o atividade 10, na verdade, não vai ter atividade 11, não. A atividade 9 já era o de orientação a objeto, né? Que é pra você já vem pra aula sabendo. A 10 vai ser meio que o desafio, onde vocês vão trabalhar com o Streamlit. Eu vou pedir para vocês estudarem o capítulo 12 e tentar desenvolver uma interface gráfica usando o Streamlit. Muito simples, cara. Muito simples. Então, estudando esse cara aqui, ó, vocês vão conseguir fazer. Deixa eu ver aqui estudando essa parte 12 até o 12.36 aqui, você já consegue fazer. Lembrando que tudo isso aqui está em desenvolvimento, tá, gente? Do capítulo 10 em diante. E inclusive o 9 até o 9 tem umas coisinhas para avaliar. Mas é com o tempo. Beleza? Posso apagar? Posso parar? Tem mais alguma dúvida? Não, entendi. Só assim, eu tô estudando mais para voltado direcionar para a área de dados, né? Eu sou da área de engenharia de pesca. Show. Aí eu tô querendo migrar um pouco para essa parte. Nesse caso, para criar assim, se eu tiver uma... É um bom começo você aqui já. Oi? É um bom começo e na área de dados, eu também sou da área de dados, também na web, todo mundo usa esse Streamlit aí para fazer análise de dados. Bacana. Aí, assim, no caso, eu teria que pegar tipo assim, eu tenho um banco de dados, vamos supor. Eu uso essa mesma lógica aqui de classe dentro para poder, tipo, classificar um banco de dados ou... Você vai usar classes, por exemplo, tu tem um banco de dados, dependendo do teu banco de dados, tu tem um banco de cliente, um banco de produtos, clientes que compram produtos, provavelmente você vai modelar seu projeto todinho dessa forma. Por exemplo, você vai ter uma classe cliente, uma classe produto. Sim. Claro que aí você vai precisar de estudar a orientação a objeto mais a fundo. Né? Se você for ter entradas e consultas em banco de dados relacionais, você vai ter que estudar um SQL, uma biblioteca do Python chamada SQL Alchemy, já é muito boa para você trabalhar com isso. Se você já tem a base de dados solta, não é um conjunto de dados relacionados, onde você tem clientes, várias tabelas relacionadas, mas você tem um tabelão de Excel, por exemplo, com várias informações. Aí você vai usar o Pandas, você vai usar o NumPy. Aí começa o mundo. O Start é esse curso aqui. Por exemplo, eu trabalhava no porto, coletando dados de desembarque de peixe, né? Cara, só um detalhe, eu não sei se tu sabe, mas o campus lá é um campus voltado para a área de navegação, né? A origem do campus é de navegação. Inclusive tem vários cursos lá da Marinha. Hoje mesmo estava na reunião, tem curso que a galera vem do Brasil todo fazer. Não sei se tu depois dá uma pesquisada aí, se é interessante. É de onde mesmo? Em João Cabedelo, João Paraíba, né? De lá de João Pessoa. Sim, Cabedelo. Tem muito barco daqui do Espírito Santo que vai para aí pescar essa. Pronto, então lá tem cursos, velho. Depois deixa eu ver aqui. Cursos de EPM, que são cursos. É porque não era a minha área, eu não. EPM, campus avançado. É a tua área aí, cara. Ó, Campus Cabedelo Centro, já mudou até o nome. Então, esse de náutica aqui, ó. Massa. Depois, se você tiver interesse, eu lhe passo o contato do professor responsável. Beleza. Daí eu não conheço muita gente, não. Não sei se o Gelson é daí. Cara... Não, o Gelson é Rio Grande do Norte. Cara, entra aí. Uhum. Entra aí. Diz que falou comigo. Depois, manda um oi aí nesse... Se você quiser, eu dou o telefone de Marcel. Você disse que é aluno meu, de um curso de tal. E ele, bicho... Só sei que a galera oferece uns cursos aí, porque tá cheio, é PM aqui, ó.
Ah, mas tá muito atrasado, 2017, não. Os caras deviam atualizar essa página. Mas tem aí esse contato. Pô, bacana demais, tá? Tem uma página aqui. Mas muito antigo as páginas, as coisas estão desatualizadas. Mas esse contato aí, se você não conseguir falar, você me diz. Que aí, por exemplo, no dado que eu tô querendo tratar aqui, eu tenho uma planilha assim de um ano de coleta de dados no porto. E aí eu tenho as embarcações e a produção dessas embarcações. Certo. No caso, eu poderia criar tipo uma classe embarcação. Pode, mas aí vamos analisar qual é a necessidade do que você quer. Se você vai analisar dados, você vai trabalhar com uma biblioteca, você vai ter que estudar pandas. É outro curso. Tá. Nesse material aqui que eu trouxe para de vocês, ele é básico, mas ele já fala do NumPy. Eu tenho um outro material de um outro curso de Python para análise de dados. Mas você não tem como estudar análise de dados sem antes aprender essa programação básica. Sim, com certeza. Entendeu? E estudar estatística, e estudar programação, e aí vai-se embora. Aí não falta. Entendeu? Se você, olha, desses cursos que eu dei esse ano, não sei se você fez algum outro, todos são para análise de dados. Programação básica serve para análise de dados, de Excel 1 e 2 serve para análise de dados. O de aprendizado de máquina é ciência de dados. O de estatística é análise de dados pura. Só que eu fiz solto, eu queria fazer um curso solo, mas é difícil lá. Você falou do curso FIC do ano que vem, né? Mas eu teria que ter uma garantia de alunos, sabe? Eles não abrem um curso FIC assim, para chegar aqui ter um aluno. Entendeu? Para ter 2, 3 alunos. Eles ficam com muita ressalva quanto a isso. Tem que ter algo que feche. Curso livre eu consigo, mas... Sim, enfim, seria um curso de programação para análise de dados, inclusive. O FIC. Eu estudar tudo isso aqui. Eu estou olhando uma pós para o ano que vem em análise de dados, aí tô pegando algumas coisas assim para poder criar aí, pegando um pouco mais de intimidade para ir mais a fundo. E isso você vai já se pegando intimidade aqui mesmo com um curso desse. Com certeza. Cara, depois se tu quiser, fala comigo no grupo lá e eu te dou o contato de Marcel. E se você também quiser dizer o que é que você está querendo fazer com esses dados aí, qual é você coletou e você quer fazer o quê? Qual é o seu problema? Então, os dados que eu coletei no Porto, eles, como é de um projeto da UFPE, eu não posso utilizar para nada assim, a nível de pesquisa. Mas eu vou passar a embarcar agora e eu vou coletar dados embarcados, entendeu? Sim. Aí a minha ideia é... Tem chama Global Fish Watch. Depois você dá uma olhada aí. Basicamente ele consegue... É uma plataforma que cruza alguns dados ambientais para poder definir áreas de... Cara, tu deveria entrar em contato com o Marcel e com o Cláudio, velho. Tu é da área dos caras. Tem muito curso aqui que tu pode ser alguma coisa interessante pra tu aqui, velho. Pode ter coisa boa pra você aqui. Eu não sei te explicar porque não é minha área. Mas eu posso te dar o contato de Marcel. Tu fala com ele, diz, olha, eu sou aluno de Tiago de programação. Um curso livre, ele conversou comigo, viu minha área e aí você... Agora, esse de análise de dados, que você tem os dados aí, pô, você não pode deixar isso público. Mas você pode sim estudar para artigo. Com certeza, a minha ideia é usar assim, fazendo uma biblioteca minha, para ir testando, mexendo algumas coisas até para poder aprender, entendeu? Isso. Então você vai estudar pandas. Pandas e NumPy tem aí, né? Pronto, tudo isso que está nesse material aí você vai estudar. Tudo que tem aí, tudo que eu colocar, inclusive nos próximos, vai servir, porque o meu objetivo é o material, são 2 materiais, um básico, como esse que você está vendo, e um para análise de dados. Então o segundo, inclusive, que eu já estou fazendo, é muito voltado para análise de dados. Seriam esses 2 módulos aí. O curso FIC seria em cima disso aí. Python para análise de dados. O primeiro curso iria abordar o que a gente já aborda. E o segundo
iria abordar a parte de análise de dados. Eu iria revisar e abordar a parte de análise de dados. Né? Top demais. Beleza? Beleza. Então, eu não peguei a entrada do curso de estatística. Depois eu vou entrar no grupo aqui. Tem um grupo de estatística que já teve, né? Estatística mesmo. Mas se tu tiver no de Excel, eu botei o material lá, né? Ah, tá, top. É igual esse material de Python aí, mas muita coisa em desenvolvimento também. Você vai ver o final da apostila em desenvolvimento. Aí o que é que acontece? O curso acaba e fica com a apostila antiga, mas o cara que tiver interesse fala comigo, eu dou. Essas apostilas, cara, mais na frente eu vou vender isso como na internet, né? Ela estiver totalmente pronta. Mas para vocês não, para vocês que estão fazendo esses cursos eu dou. Entendeu? Top demais. Tá aqui. Apostila Estatística Básica Aplicada. Isso. Beleza. Dá uma estudada nela. Ela está em desenvolvimento, o de Python está em desenvolvimento. Eu tenho outra de Python para análise de dados também em desenvolvimento. Tem uma de informática básica também em desenvolvimento. Eu vou fazendo assim, dependendo da necessidade. Estou precisando, e vou dar uma aula aí vou aumentando, entendeu? Sim. Aí daqui a pouco conclui. Tem um de SQL, tem um de Google Sheet. Tem bem umas 8. Aí tem uma de inteligência artificial, básica. Sim, aí tem 2 de aprendizado de máquina. Tem coisa pra caramba, velho. Top demais. É isso então, Luiz. Aí agora fica pra janeiro, então, as atividades do curso aqui. Eu vou focar a 9 a 10 pode ser em janeiro. Show. E a 4 e a 5 de Excel. O restante Excel. até terça-feira. A de Excel até a 3, até terça, e a de Python até a 8, até terça. Show. Beleza? Beleza. Top então, demais. Finalizar aqui, posso finalizar? Valeu, tamo junto. Valeu. Então, estamos gravando. Boa noite, Thiago. Vou começar aqui. Thiago, eu vou só... baixar o material novo. Então... tá aqui. Material atualizado, beleza? E aí, hoje, como eu tinha dito a vocês, o assunto é um assunto extra. Que esse material aqui, ele tá sempre sendo atualizado, beleza? E esse capítulo de noções de orientação a objeto, ele não está concluído. Mas até o 10.6 ele está revisado já. Ele já está suficientemente útil para vocês estudarem. Né? Com a atividade que eu vou colocar lá, fica primeira. E aí vocês têm um curso aqui completo, né? Do capítulo 1, a gente estudando até o capítulo 10. Né? Juntando com a nossa playlist ali, onde eu pulei só a aula 8, que é de testes unitários, a aula 10, que é de expressões regulares, a aula 11, que é de expressões regulares, e a aula 12, que é de noções de orientação a objeto, que é exatamente dessa parte aqui, né? É parecido com o material. Então, essa aula 12 vai servir como atividade, né? Quando eu volto para cá, a gente tem 9 aulas, né? 9 atividades.
Eu acho que a gente tem aí 3 pessoas concluindo o curso. João, Renan e Tiago. João, Renan e Tiago. Tiago, eu tô vendo que você já vai entregando todas. Renan também. João também. É isso mesmo. Normalmente no curso, como é um curso AD, eu cobro mais do que é a carga horária, vamos dizer assim, como digo a vocês, né? O conteúdo desse curso não se dá em 39 horas. Mas como é AD, eu cobro esse conteúdo em 39 horas e cobro as atividades, né? Porque é uma forma de eu avaliar vocês, né, com mais rigor. Não daria 39 horas. Esse curso aqui daria no mínimo 60 horas. Então, a atividade 10 eu vou postar ainda. Como eu prometi para vocês, até a 8, vocês teriam que entregar até dezembro. A maioria aqui, os 3 já fizeram. Mas a atividade 9 e 10 pode ser em janeiro. Já vi que alguém já fez as 9 também, mas boa, terminar logo, né? 9 e 10. E eu vou deixar uma de desafio. Era isso que eu ia falar hoje. A atividade 9, ela vai ser relacionada com... Vou abrir ele aqui no... com o capítulo 10, né? Então até o capítulo 10 aqui. Claro que o 11 e o 12 aqui está em desenvolvimento também, tá, gente? Vou até botar aqui. Em desenvolvimento. O 10 também em desenvolvimento. Então, o curso de orientação a objeto, a ideia de objeto, eu vou falar de uma ideia de objetos aqui, tá? Uma geral, como se vocês só uma noção. A ideia é a seguinte, pessoal, a ideia é que você não desenvolva mais apenas daquela forma estruturada e solta, né, com funções dentro de um arquivo e você utilizando essas funções, mas com um pensamento mais organizado, onde você vai definir seus tipos. E esses tipos você vai codificar ele como classes. Né? Então, por exemplo, quando você tem uma classe student, é um tipo student. Né? E você vai criar objetos dessa classe. Quando você instancia uma variável assim, ó, Harry é um nome de uma variável que é um student. É um objeto student. Aí ele passa 2 valores aqui, por quê? Porque lá na classe student, a classe ela define o template, o esqueleto. Ele, no método init, essa estrutura aqui, ele definiu que o name e o house ele vai receber. Nome e a casa desse estudante que está sendo criado. Self é uma palavra reservada aqui, que é para se referenciar ao próprio objeto. Né? Quando Harry, ele é uma referência ao objeto que é criado na memória. Um objeto do tipo student, que tem um atributo name chamado Harry, e um house Gryffindor, certo? Então eu criei este student, esse objeto, que é do tipo student. Aí eu posso criar outros objetos aqui. Tiago, student e tal.
cada objeto que eu crio é uma instância na memória daquele tipo. A grosso modo é você comparando o tipo int. Cada variável int é um tipo int na memória. Então, quando aqui dentro eu uso self, eu estou dizendo self.name, eu estou dizendo o nome do objeto que eu acabei de criar. Então, Harry aqui, quando eu executo essa linha, quando o Python executa essa linha, que ele manda esse Harry e esse Gryffindor para cá, eu estou dizendo que self.name, eu estou dizendo que o nome do objeto que é referenciado por Harry, né, recebe name. Name é esse parâmetro aqui. E self.name é o atributo do objeto que está sendo referenciado por Harry. É o atributo do objeto na memória do computador que está sendo referenciado por Harry. Então, isso são objetos, classes. Classe define o esqueleto, o objeto é a instância daquilo ali. Aqui eu falo um pouco do uso do raise, né? Quando você tiver uma exceção que você quiser gerar na sua classe, né? Aí eu falo, a gente já falou do uso de raise lá em try catch exception, né? Desculpa, try catch, olha lá do Java. No try exception, try except, né? Já falou disso, mas recomendo vocês darem uma lida. Aí na seção 10.4, 10.5, 10.6 eu trago alguns exemplos, né? Aqui eu estou definindo uma classe student e um método. Veja que esse método, essa função, ela está fora da classe, né? O que é que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo que uma variável recebe getStudent. Quem é getStudent? GetStudent é essa função aqui. Aí quando ele chega aqui, ó, eu crio uma variável name, uma house, que ele vai pedir o usuário, e retorno um objeto student. Eu estou retornando aqui um student, esse tipo aqui que eu criei nessa classe. Um nome e um house. Eu estou retornando um objeto student para essa variável aqui, student, todo minúsculo. Então, se eu chamar student.name, eu vou pegar o nome desse estudante que retornou desse método, que é exatamente essa variável que vai estar aqui. Então, eu crio um objeto aqui na memória e retorno. Outro contexto importante é métodos de classe, né? Aquilo que eu fiz ali, eu posso criar um método aqui para minha classe. Tem um método aqui em cima, uma função também comum, é essa daqui, ó. Quando eu quero imprimir o que tem num objeto. O init, para quem trabalhou com Java já, é o construtor, né? É o método que tem o mesmo nome. No Java, esse init aqui se chamaria student, abre e fecha parênteses. Ou com algum parâmetro, né? Se chamaria esse student. E o str é o método toString lá do Java. Ele vai retornar um string que é um texto, do jeito que você quiser, né? Aqui eu estou sobrescrevendo. Eu não vou entrar em detalhes de noções orientadas a objeto, pessoal, de programação orientada a objeto, como polimorfismo, herança, interface, sobrescrita, enfim, conceitos mais avançados de orientação a objeto aqui. Mas o objetivo aqui desse capítulo, que está indo além do mais do que eu gostaria, é apenas de dar noções do que é classe, do que é um objeto, né? Do que é um método de uma classe, um método de um objeto, o que é como eu crio essas classes, esses objetos, né? A importância de definir tipos quando eu estou desenvolvendo. Quando você começa a desenvolver, que você começa a ver que tem muito código solto, essa aqui pode ser uma classe, né? Uma classe que vai definir esse tipo. Por exemplo, o estudante, em vez de eu ter uma variável nome, uma variável cada, nome do estudante, endereço do estudante, você quer? Não, tem um tipo estudante. Essa é a ideia da orientação a objeto. Princípio, né? O método de classe que eu trago aqui, ele traz um exemplo de um método que fabrica o objeto, né? Por exemplo, ele tem por padrão esse método de classe
esse parâmetro CLS aqui, isso é tudo definições da linguagem, tá? Que você sempre coloca ele aqui e quando você quer criar um método de classe, você define essa notação aqui em cima do método, tá? Então, por exemplo, aqui o que é que ele está fazendo? Ele está recebendo um conjunto de dados e está quebrando esse conjunto de dados pela vírgula. E está dando a primeira parte do valor para a variável name e a segunda parte para o house. E ele está retornando aqui o que é esse cara? Ó, o CLS passando o name sem os espaços e o house sem os espaços. Na verdade, ele está retornando aqui, é uma forma de eu retornar um student. Ao invés de eu fazer isso aqui, por exemplo, de pegar um get student, como aqui, ó, student recebe get student, certo? Assim, o método de fora, eu estou retornando, é uma outra forma de eu criar um objeto student dentro da própria classe, então, ou seja, é um método dessa classe, student. Essa anotação aqui simplesmente marca que esse método é desse tipo, método de classe. E todo método de classe vai ter esse CLS aqui nele, certo? Assim como o init tem o self. Mas os atributos da classe é name e house. Forma alternativa de eu criar um objeto. Tá? Se eu definir um método só dessa forma aqui, ó, class método, def default, tal, eu vou retornar um objeto. Eu estou retornando um objeto com name no e com house no house. Então se eu chamar aqui, ó, test student recebe student, ponto, que é student é o nome da classe, ponto default, que é o nome do método da classe. Ele vai criar um objeto student dentro de test student, um objeto, no caso aqui, padrão, que é o que ele retorna desse daqui. Aqui, por exemplo, eu estou criando uma classe student, que eu tenho o init normal, o meu construtor, que a gente chama, e um método de classe. Mas esse método de classe aqui, ele cria um student a partir desse conjunto de dados, que é... Opa! Que é passado como parâmetro. E aí eu pego o name, né, desse data, pode ser aqui no caso é um dicionário, né? Um dicionário que tem chave e valor. Então data é um dicionário. Data, name, eu estou pegando a chave dele, name, e aqui está retornando o value de name. Mesma coisa o value de house. E aqui ele está retornando, passando esse valor para cá e está sendo o quê? Retornado um student. Com o nome e o rouse que vem lá de data. Então, por exemplo, ele criou esse info aqui, que é esse dicionário, né? Abre e fecha parênteses. Chave name, value, Luna. Chave, vírgula, chave house, value, Ravenclaw. Então, esse é um dict, dicionário. Aí eu digo, student é uma variável que vai ser obtida a partir do método fromDict dessa classe, passando esse dicionário. Então, ele vai me retornar um estudante a partir desse dicionário. Veja, o tipo estudante é um tipo que você criou. Ele vai retornar para você um estudante a partir desse dicionário. Que ele vai pegar aí o name, vai ser Luna, e o rouse vai ser Ravenclaw. E como é que ele vai fazer? O info vai... Você pode estar perguntando, oxente, e o CLS? Não. Essa aqui é uma definição que eu tenho que usar no class method. Retorne CLS como data name. Quem é data name? Luna. Ele está captando a partir da chave do key name de data. Data é a mesma coisa que do que está em info, Luna. E data house e Ravenclaw. Esses valores, Luna e Ravenclaw, são passados por um student e é criado um objeto student e retornado um objeto student aqui. Então, a partir de um dict desse, eu retornei um objeto student. Então, isso é um método que eu
posso fazer isso. Criar um student dessa forma. Outro método também muito comum é o método estático. Esse método, normalmente, essa é uma função do método da sua classe que ela não está ligada nem a um objeto, nem a própria classe. Veja que o método class method, ele é relacionado com a classe. Ele retorna aqui, por exemplo, um objeto dessa classe. O método estático não. Quem trabalha com Java, isso é bem comum também lá no Java, né? Os métodos static. Então, você, por exemplo, quer criar uma classe Math2, onde você quer colocar nessa classe vários cálculos matemáticos. E veja que o cálculo matemático ele não tem a ver com um objeto Math2. Ele pode ser usado aí como uma utilidade em vários lugares do seu programa, do seu software. E aí você vai usar isso como? Você vai chamar a classe Math2 ponto diretamente, square. E vai passar. Veja que quando eu criei objetos aqui, ó, por exemplo, logo no começo, getStudent, por exemplo, ele retornou um student. Esse student aqui, se eu criasse outras funções aqui dentro dessa classe, ele teria, a princípio, acesso, né? A priori, ele teria acesso a essas funções também. E esse student aqui, ó, getStudent, ele é um objeto que tem esse string aqui. Se ele der um student, veja que eu não estou acessando. Se eu quiser acessar métodos, né, dessa classe com essa variável, eu não vou usar o student maiúsculo, é minúsculo. Essa é o nome dessa variável aqui. Se fosse S, se fosse estudante, é o nome dela, que isso aqui é uma referência para o objeto que acabou de ser criado. Se eu quiser criar outros objetos, eu vou criando outros objetos da mesma classe. E cada objeto, por exemplo, pode ter um name e um rouse diferente. E mesmo que tenha o mesmo name e o mesmo rouse, cada objeto vai estar em locais diferentes da memória, e são dois objetos diferentes. Porque são dois objetos que estarão em lugares diferentes da memória. Student é um, se eu criar um student 2, student 3, assim por diante. Tá? E só para finalizar essa parte básica, esse aqui é um método estático, que aí você não vai estar relacionado. Por exemplo, para usar um método estático desse, eu não preciso criar um objeto do tipo student. É só eu chamar student.isValidName, pronto. Desse jeito aqui, ó. Por exemplo, mathTools.add. Eu não criei um objeto de mathTools. Eu chamo diretamente. Aí alguns exemplos aqui como usar métodos estáticos, como não usar. Eu não estou indo a grosso modo aqui diretamente. Primeiro porque esse assunto não fazia parte desse curso. Segundo porque eu ainda preciso revisar esse capítulo 10. Assim como os que estão na frente. Mas a ideia é essa de orientação a objeto. Eu queria passar para vocês só para não ficar em branco. Para registrar mais um conteúdo. Porém, eu vou colocar como uma atividade aqui. Né? Vocês vão seguir, assistir a aula 10, que é a última. Aula 12, né? Que é a última, e eu explico com mais detalhes essa questão de orientação a objeto. E abrindo o material, eu vou deixar um desafio para vocês fazerem em janeiro, né, que seria a atividade 11, que vai estar relacionada com esse capítulo aqui, ó, capítulo 12. Que é o desenvolvimento de interfaces gráficas no Python de forma fácil e simples para a web. Tá? A forma mais fácil de você desenvolver interfaces gráficas no Python é com uma biblioteca chamada String. Então esse capítulo 12 vai ser uma atividade desafio que eu vou deixar para vocês. Em algum momento vou postar aí, até durante o mês de janeiro mesmo. Pessoal, o desafio está lá, tentem fazer. Estudando esse capítulo 12, estudando pela internet, para onde vocês quiserem, o tal do Stringit. Né? Vocês vão tentar fazer com a interface gráfica. Como eu disse a vocês, o curso vai muito bem de 39 horas. Né? Mas, obrigatório aqui, pessoal, só às 10. Obrigatório até dezembro às 8, que é para eu ter um registro, pelo menos, de 80% feito de vocês. Tá?
Mas para receber o certificado, às 10 em janeiro. E o desafio que eu vou adicionar aqui também na semana 11. Tá? Eu tenho até um... depois eu trago um exemplo para vocês tentarem fazer aí o Stringit. Eu vou colocar aqui e aviso a vocês. Então, basicamente era isso hoje. Só queria comentar com vocês, né? Vocês assistindo a videoaula lá da atividade vai ficar mais fixado. É o suficiente para orientação a objetos. E o curso conclui-se com essa aula, tá, gente? Aqui a gente conclui o curso, mas a certificação em janeiro eu faço, beleza? E aí, para a certificação, é importante que vocês participem, tirem dúvidas aí. A gente vai fazer uma entrega dos certificados, tanto do curso de Python quanto do curso de Excel, para análise de dados, quanto do curso de inteligência de negócio. Beleza? Deixa eu parar aqui a gravação.